Olá amigos, bom dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, 24 de dezembro, sexta-feira, nós iremos fazer um estudo da adicional da lição 13, que ela tem como título A Ressurreição de Moisés. A história da ressurreição de Moisés, desse grande homem de Deus, ela aparece no Antigo Testamento, no livro de Números, no seu capítulo 20, e também no Novo Testamento, no livro de Judas, no versículo 9, onde este homem foi uma das pessoas mais dignas e um dos profetas mais importantes, escolhidos por Deus, um ser amado e preferido do Criador do Universo. Porém, se mostrou um ser humano como todas as outras, com tendências a pecar e a falhar, como eu, como você. E com isso nós aprendemos que quando nós agimos segundo nossos próprios impulsos, nossos próprios interesses, o prejuízo ele não recai somente para nós, mas para muitas pessoas. Onde interfere na vida de outras pessoas. E as atitudes assim de um líder, ela tem um impacto ainda maior ainda, porque o líder ele é um exemplo para as demais pessoas. E nós aprendemos nessa semana que Deus já havia demonstrado assim várias vezes o seu poder diante do povo de Israel, desde a saída do Egito até a fronteira da terra prometida, Canaã. E isto, o seu principal líder, Moisés, sempre presenciou isto. E Deus nunca deixou faltar alimentos ou água para o seu povo, sempre cuidava com um carinho, com amor. Porém, em Meribá, já próximo ali da terra prometida, faltou água. E o povo estava rebelde, murmurava muito. E deixou-se muito nervoso, o seu líder Moisés. E Moisés, muito cansado de lidar com esse povo, ele acabou ignorando uma ordem do Senhor, que ao invés de ele falar com a rocha para que pudesse produzir água para eles, ele feriu a rocha com uma vara por 2 vezes, que está lá em Números, no seu capítulo 20, versículo 11. E aí ele, Moisés, achou que em vez de Deus fazer um milagre, ele, Moisés, poderia fazer esse milagre, tornando para si assim, o poder, achando que ele tinha essa condição, coisa que é único e exclusivamente de Deus. E nós observamos nesta lição desta semana que a exaltação de Moisés custou-lhe uma punição muito grande para ele, porque ao tocar na rocha 2 vezes, em vez de falar com a rocha para produzir água, não fazendo conforme a determinação de Deus, mostrou, acima de tudo, que foi uma exaltação dele, Moisés, mostrou um homem com falta de fé, com falta de confiar no Senhor. E o próprio Deus diz isto, que Moisés não observou o que ele havia dito. E o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no seu capítulo 14, versículo 23, vejam o que ele fala: tudo que não vem de fé é pecado. Está lá, o apóstolo Paulo sendo claro nisso. E devido a esta falha de Moisés, que o próprio Deus disse lá, visto que não
crestes em mim, que está em Números, no capítulo 20, versículo 12, não entrarás na terra prometida. Vejam que é você pecar e contra as ordenanças do Senhor e Criador do Universo. Bom, até a divisa da terra prometida, o Senhor havia que guiar aquele povo. E sempre, né, sobre a liderança do Moisés, com grandes desafios, né, no deserto. E agora, quando estava ali para entrar na terra prometida, já próximo, né, o povo precisava de um novo líder, porque Moisés, conforme a determinação do Senhor, não entraria lá. E aí o Moisés, conforme a orientação de Deus, ajudou a encontrar a liderança que levaria o povo até a terra prometida, né? E foram escolhidos, né, Eleazar e Josué e alguns líderes, né, para cada tribo. Mas para Moisés, após essa tarefa das escolhas de líderes, chegou o fim da jornada de vida para ele. Ele já cansado também, e também ele já tinha presenciado algumas coisas ruins que aconteceram, e entre eles a morte dos seus irmãos, né, o Arão e a Miriam, e ele já estava com 120 anos. E na solidão ali, Moisés começou a passar um filme na cabeça do Moisés. Ele começou a lembrar das lutas, das dificuldades, das aventuras que ele, Moisés, teve como líder, conduzindo aquele povo. Lembrou-se assim naqueles 40 anos do deserto, na companhia do seu sogro, né? E do importante, né, aparecimento do anjo do Senhor lá na sarça ardente, e do chamado de Deus para libertar aquele povo de Israel. Nós vimos também nessa lição que Moisés faleceu e o próprio Deus sepultou nas terras de Moabe, no vale que fica em frente da cidade de Bet-peor, que está lá em Deuteronômio, no seu capítulo 34, versículo 05. Moisés era tão importante, um homem com a sua história muito digna, que até o escritor do Novo Testamento, chamado Judas, que ele era irmão de Jesus Cristo, no seu versículo 9 do Novo Testamento, ele fala da importância de Moisés. Pelo fato dele, Moisés, ter sido ressuscitado por Deus, depois dele estar morto por um tempo lá naquela planície. E uma coisa incrível aconteceu também, contada aqui por Judas, que houve uma disputa, né, pelo corpo de Moisés. E ali Judas diz no seu livro que o anjo Gabriel, que é Cristo, ele lutava com o diabo pelo corpo de Moisés. Quando o interesse do inimigo pelo corpo de Moisés era que ele queria aumentar a idolatria, ele queria levar o povo à heresia, levar o povo a pecar. E isto foi uma das coisas importantes que decidiu que Deus ressuscitasse Moisés e levasse para as mansões celestiais. E a Bíblia menciona que várias vezes outras pessoas foram ressuscitadas, né? Que está também nessa lição. E Moisés foi o primeiro caso. E na sequência teve
o Enoque, o Elias, que também foram levados para os céus, porém eles não passaram pela morte como Moisés. E assim como o grande Moisés, esse grande homem, que ele se levantou do pó, foi ressuscitado por Deus, todo aquele que morre em Cristo e aceita Jesus como Salvador e Senhor, na sua segunda vinda, ou seja, na vinda de Jesus pela sua segunda vez, ele irá ressuscitar todas as pessoas que morreram acreditando nesse Jesus. E é isto que eu pergunto a você, meu amigo. Você aceita Jesus como Salvador e Senhor? E mesmo que entes queridos seus tenham falecido, que acreditaram em Jesus, eles serão ressuscitados na grande volta e estarão nas bodas do Cordeiro. E aqueles que estão vivos serão transladados para o céu. Anjos o levarão para o céu. Que você pense nisso, meu amigo. Que você tenha um feliz dia. Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.